Olá, eu sou a Carmela Grune, advogada, escritora, editora do jornal Estado de Direito, e hoje eu estou aqui para comentar o PCR, o Plano de Cargos e Salários, novo plano da Petrobras. Para facilitar o entendimento, eu fiz em tópicos e que eu considero relevantes e que eu gostaria que vocês tivessem em mãos quando lessem comigo o regramento do PCR. Se você já acompanha meu trabalho e tem interesse que esse projeto de pesquisa continue, curta o vídeo, compartilhe, comente, traga a sua experiência para que a gente possa enriquecer o debate e com isso atentar a população brasileira que os direitos dos trabalhadores devem ser garantidos pela própria necessidade de que o país tenha a sua segurança nacional garantida com o trabalho da Petrobras, como uma empresa estratégica. Então a nossa luta não é só pelo trabalhador da Petrobras, mas pelo desenvolvimento econômico brasileiro que ela oportuniza e que já muito colaborou com o país. Vamos ao regramento. Vou pela uma frase aqui que eles iniciam. O regramento PCR parte do princípio de estimular os empregados a atuarem como donos do negócio. Além disso, visa adotar ferramentas de gestão que fortaleçam a meritocracia e geração de valor. Qual é o problema disso? Em primeiro lugar, nunca um trabalhador vai ser dono do negócio. Isso fere totalmente o artigo 2º da CLT quando diz: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Artigo 3º da CLT. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob dependência deste e mediante salário. Ou seja, para que seja empregado, tu precisa ter pessoalidade, não eventualidade, o risco ser do patrão, subordinação e onerosidade. Então, risco nunca vai ser do empregado, nem numa sociedade de economia mista como a Petrobras, nem numa empresa privada. Ou seja, a iniciativa da Petrobras, da direção da Petrobras, quer colocar esses riscos do negócio no empregado. Caro espectador, não se trata de uma empresa comum, mas sim da maior sociedade de economia mista brasileira, com personalidade jurídica própria, sob controle da União, vinculada ao Ministério de Minas e Energias, integrante da administração pública indireta. Onde é que está isso na legislação? Artigo 4º, inciso 2º, a linha C do Decreto-Lei 200 de 1967. E as suas diretrizes não estão só baseadas na eficácia do trabalho, de ser eficiente, como diz a Constituição. Estão atreladas também, não se reduzindo o grau de importância dos outros princípios constitucionais, ao artigo 37 da Constituição, que são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, que norteiam a administração pública, direta e indireta. E no caso da Petrobras, ela também está atrelada às normas de sociedades mercantis, com adaptações impostas pela lei que autoriza o seu funcionamento, ou seja, normas infraconstitucionais. Dessa forma, é pela legislação constitucional e infraconstitucional que deve ater-se os gestores da Petrobras, em especial a nossa Carta Magna, a Constituição. Pela forma societária definida pelo Estado, torna-se evidente que a Petrobras está vinculada à administração pública indireta, a serviço da população com atividades essenciais ao desenvolvimento econômico do país. Assim, os preceitos fundamentais expressos na Constituição, em seu artigo 33, qualquer forma de coerção e abuso de poder ou desvio de finalidade deverão ser repudiados, não só pelos trabalhadores, mas por toda a população brasileira, haja vista que a mudança de percepção na gestão quer deixar de lado a obrigação de observar preceitos constitucionais da nossa Carta Maior. A meritocracia, que fala o PCR,
demonstra total desvio de finalidade da Sociedade de Economia Mista Petrobras. Porque no artigo 37, inciso 2º da Constituição, impõe que para investidura em emprego público haverá aprovação no concurso com vaga específica definida em edital. O STF já se manifestou sobre o tema. Podem olhar o recurso extraordinário 209.174-0, ministro relator Sepúlveda pertence. E pela relevância temática e reiteração do tema, ou seja, ser judicializada inúmeras vezes essa questão, o STF estabeleceu a súmula vinculante 43, ou seja, tem que cumprir mesmo. O que diz essa súmula? É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público, destinado ao provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Depois, se vocês olharem no STF, vocês podem ler todos os precedentes que antecederam a essa decisão para verificar o reiterado pensamento do STF em relação a esse tema. Logo, essa proposta do PCR de apresentar cargos amplos em que o engenheiro pode mudar de carreira para ser economista, não pode, porque fere normas constitucionais às quais estão vinculadas às sociedades de economia mista, e elas está a Petrobras. No regramento do PCR, declara que apenas os empregados que aderirem ao PCR poderão participar do Mobiliza Contínuo. A minha crítica em relação a isso é que, sem dúvida, é uma forma de pressionar os empregados a aderirem a um plano que por si só é nulo, por apresentar sem diálogo com os representantes dos trabalhadores alterações prejudiciais ao trabalhador, ferindo direitos adquiridos pelo empregado. Ainda, absurdamente analisando o regramento do PCR, informa que a mudança voluntária, sujeitando-se sempre às condições exigidas pela companhia e não implicará alteração de nível salarial e ou categoria. Vou ler de novo. A mudança será voluntária do empregado, sujeitando-se sempre às condições exigidas pela companhia. E isso não implicará na alteração de nível salarial e ou categoria. Ou seja, a pessoa vai trabalhar mais, vai ter uma outra formação, estudar muito mais se tiver que fazer e não vai receber. Simplesmente é um enriquecimento ilícito. Deixo os artigos do Código Civil para vocês lerem com atenção, o 129 e especialmente o 884, que diz: aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização de valores monetários. Não pode haver enriquecimento ilícito. A mudança para o PCR é uma forma de burlar, de deixar para o esquecimento os erros ocorridos na transposição do ano de 2007, em que a maioria dos empregados foram reenquadrados indevidamente, com diferenças de 12 a 13% de redução no percurso profissional, na carreira. Ou seja, o empregado ele saiu do 0, foi para os 60 no plano anterior. Daí com o PCAC, o que aconteceu? O PCAC, digamos que ele está aqui, ó, ele caminhou 60% do percurso. Digamos que ele tinha que chegar daqui até um bairro da cidade. Daí o novo plano de cargos e salários ele manda voltar em torno de 13%. Ou seja, a maioria dos empregados tem uma distorção salarial em torno de 3 a 4 níveis em decorrência de um erro na transposição de cargos e salários, prejudicando direitos adquiridos do trabalhador, que é essa progressão de carreira, o qual não foi devidamente feita em a maioria dos casos. Essa jurisprudência vocês podem buscar tanto no TRT 4 quanto em outros tribunais, como também no TST, que vão encontrar respaldo jurídico sobre isso. Como eu já escrevi anteriormente, o período que é proposto
se não bastasse os absurdos de não poder ser feito isso, questão de ser concurso público, o termo de adesão ao PCR está proposto de 2 de julho de 2018 a 14 de setembro de 2018. Eu já comentei isso no artigo, mas vou salientar de novo pela importância. De acordo com a Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, no artigo 73, são proibidas aos agentes públicos, inclusive a administração pública direta e indireta, nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda ex officio remover, transferir, exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos 3 meses que antecedem até a posse dos eleitos. Então não pode ser feito isso, não é possível ser feito isso. Isso também está de acordo com o artigo 166 do Código Civil, inciso 7º, a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Então é causa de nulidade se a lei declara nulo. Como ele diz lá na lei 9.504 que não pode, 3 meses antes até a posse dos eleitos, não poderia nem estar sendo, eu nem poderia estar fazendo essa discussão com vocês aqui. E quanto aos avanços, eu vou tentar ser breve para fazer um vídeo mais curto, mais sintético. Antes, os trabalhadores teriam 2 possibilidades em menos de 24 meses de haver um avanço de desempenho. Já no PCR, a possibilidade será a cada 12 meses. Uma possibilidade. Promoção por desempenho PCAC não está vinculada ao tempo. Já no PCR está e apresenta um lapso temporal específico. O avanço por antiguidade a cada 24 meses é no PCAC. Já no PCR é a cada 60 meses. Então, se a pessoa está pouco tempo dentro da empresa, ela pode ser muito prejudicada. E mesmo aqueles que não estão, já estão no topo, digamos assim, não vão receber nem as correções a que teriam direito. Depois eu vou voltar nesse tema, mas o que eu quero ainda salientar nisso é que tem um asterisco nessa parte que diz assim, ó, enquanto estiver a cláusula específica no ACT, vigente a cláusula específica. Então significa que a antiguidade ela poderá deixar de existir a um futuro próximo. Não há um comprometimento com a manutenção dessa condição, enquanto no PCAC está vinculado. Os critérios de elegibilidade para avanço, promoção por desempenho eram antes de 70% com a aplicação de no mínimo 2 competências individuais corporativas. E agora passa a ser a um desempenho individual maior ou igual a 90%, quase impossível de se conseguir, né? Então dificulta um monte para quem quer ter uma progressão de carreira. Então, além disso que eu gostaria de salientar para vocês, conforme previsto na figura 15 desse regulamento, não existirá mais a concessão de valor monetário para os empregados topados na carreira no PCR. Então, vocês não vão ter mais, quem está no topo tem que se preocupar também, não vão ter mais a correção de valor monetário aos empregados que estão no topo. A partir de 2019, o percentual de concessão aprovado anualmente pela diretoria executiva será escalonado de acordo com os resultados dos scorecards das áreas ou unidades. Crítica a isso. Demonstra que o critério não será individual. Ou seja, aquilo que eles falam em meritocracia não vai existir. Porque falam em scorecards. Há setores da empresa que eles não dão lucro, como outros setores que dão uma refinaria em relação a um polo, sabe? Então, assim, tem diferença, ou a questão de que tenha, agora, o termo técnico eu não estou me lembrando, mas que às vezes tu usa uma tubulação de gás para passar, mas tu consegue ajudar
outras áreas paralelamente enquanto não é utilizado. Mas é importante, mas não dá tanto lucro contra uma refinaria. Enfim, quem está no dia a dia pode até descrever melhor isso, dessas rotinas, que vocês sabem bem que tem setores que quem trabalha nessa área que não tem tanto rendimento, quanto não dá tanto lucro, mas ela é dentro da logística, ela está numa situação estratégica para o desenvolvimento de outros trabalhos. O que mais que eu quero falar para vocês? Em relação ao final do PCR, do regulamento, ele prevê penalidades disciplinares. Avanço automático, pela promoção do avanço automático, sofrerá os seguintes impactos: um empregado que receber advertência escrita durante o interstício de 60 meses, ou seja, em 5 anos, se ele receber uma advertência escrita até depois de 6 meses, ele não vai, mesmo que ele tenha direito a receber a promoção por antiguidade, ele só vai receber depois de 6 meses. Quer dizer, esse sistema, ele é tão ruim também nesse sentido que ele cria mais uma penalidade. Além da advertência ou da suspensão que ele receber, ele vai ainda ter esse direito prorrogado por uma penalidade que ele já sofreu. E que isso no direito do trabalho é totalmente, digamos assim, não se aceita isso. É o chamado no bis in idem. Não se pode criar uma dupla penalidade ao trabalhador se ele já teve isso. Então, pessoal, são algumas considerações que eu gostaria de trazer para vocês. Gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz em receber essa sentença aqui da 7ª Vara do Trabalho de Vitória. Gostaria de parabenizar a juíza do trabalho Ana Beatriz Matias Diniz de Castilho Costa, que abordou essa questão conseguiu dar procedência para o sindicato da categoria, que nos seus fundamentos fala uma emissão de ordem de não fazer, a fim de que o réu se abstenha de alterar os novos contratos de trabalho dos substituídos para os empregados que não aderiram ao novo PCR, emissão de ordem de fazer, a fim de que o réu desvincule o atual PCR nos contratos de trabalho em relação aos empregados que já aderiram no novo regulamento, e uma emissão de ordem a fim de que o réu suspenda as adesões até o desfecho da presente demanda. Então, aqui já está, ela utilizou o argumento do artigo 37, inciso 2º, que a Petrobras ela é uma sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta, que se rege pelos diversos princípios constitucionais e administrativos, e que não se pode haver essa questão de cargos dessa forma como está sendo proposta. E o que mais que eu trouxe as decisões, colocou uma multa aqui, e que a gente torce para que esse precedente aqui da 7ª Vara do Trabalho de Vitória, o número do processo é 0000626/2018/5/17/00007, que esse precedente feito aqui por essa decisão se espalhe para que outros sindicatos tomem a iniciativa de fazer os procedimentos cabíveis, porque além dos argumentos que estão nessa decisão, nós temos a questão de nulidade em período eleitoral, nós temos a súmula vinculante que eu citei para vocês, e todo o arcabouço de princípios que regem a administração pública indireta. Eu espero que o vídeo seja possível esclarecer algumas dúvidas, e como pesquisadora militante nessa área, a gente deseja que os trabalhadores sejam reconhecidos, que se dedicam a vida do trabalhador, ela está diariamente vinculada a essa atividade. Então passam 20, 30 anos dedicados a uma refinaria, ficar num ambiente confinado com os colegas. Lá se formam também vínculos afetivos importantes para o desenvolvimento pessoal dessas pessoas. Então que essas pessoas têm que ser valorizadas, a sociedade brasileira tem que entender o que está acontecendo, e que com certeza
O PCR, ele visa criar uma cultura de desestruturação da Petrobras. Para o quê? Para facilitar a privatização, para se implementar uma cultura de que se tu errar, tu vai se dar mal. Se tu não for bem numa avaliação, na segunda avaliação, na terceira tu vai pra rua. Então a gente não pode deixar que as coisas fiquem assim. Tem que denunciar no Ministério Público do Trabalho, tem que denunciar na Controladoria Geral da União, tem que fazer isso. Tem que participar das audiências públicas que são propostas no STF. Até falo para vocês que eu tô candidata lá, sou uma das advogadas que se inscreveu para falar lá. E o meu tema vai ser sobre as consequências na desestruturação do Estado com a entrega acionária do patrimônio público, graves danos aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e a observância das cláusulas pétreas. Daí os tópicos. Ponto 1. O caso da Petrobras como sociedade de economia mista e empresa estratégica para o desenvolvimento da nação. Ponto 2. Princípios que estão atrelados ao funcionamento da empresa. Ponto 3. Fragilização econômica na entrega ao capital estrangeiro. E ponto 4. O que buscamos? Dependência ou independência brasileira no desenvolvimento econômico e social. Esse é um tema que eu convido todos vocês a estarem acompanhando. Quem tiver interesse em colaborar com pesquisa, com relatos, por favor, entre em contato, compartilhem o vídeo e a gente espera que a luta pelo conhecimento de compartilhar para que haja uma mobilização, seja pela judicialização, seja pela participação espontânea na democracia via aos movimentos sindicais, ocorra de forma efetiva para combater essas arbitrariedades. Muito obrigada.